Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional hoje é: não desista, Deus está agindo em seu favor agora. Queridos, você em algum momento da sua vida você já pensou em desistir? Jogar tudo para cima e sair correndo? Já sentiu que diante dessas situações parece que Deus está longe, está distante, está em silêncio? Se você disse sim em algum momento dessas duas perguntas, eu vou pedir para que você pare tudo o que você está fazendo agora. Pare tudo. Porque esse devocional, queridos, é para você que está quase entregando os pontos. Para você que em algum momento parou e pensou em desistir, largar tudo, jogar tudo para cima, sair correndo. Você que achou que Deus estava distante, estava em silêncio. Porque simplesmente essa mensagem e o que você vai ouvir aqui nesse devocional pode ser a resposta que Deus enviou para você hoje, para mudar a sua história. Então eu quero que você inicie fechando os seus olhos, mas feche mesmo os seus olhos. Por um momento. E imagine que mesmo sem você sentir, sem você ver, eu quero que você imagine Deus trabalhando nos bastidores da sua vida. Imagine Ele trabalhando nos bastidores da tua vida, mesmo sem você sentir nada. Mas imagine lá, na sua mente agora, Ele trabalhando. Agora, respire fundo. Respire fundo. E entenda que mesmo quando você não vê, não sente, Ele está agindo e lutando por você. Receba essa palavra logo no início desse devocional. E continue com essa imagem na sua mente de Deus trabalhando nos bastidores. E fique comigo até o final dessa mensagem, desse devocional, porque a última palavra desse devocional, ele pode ser o milagre que você estava esperando. Pode ser a chave que irá destravar você nessa situação que você pode estar vivendo. Amém? E claro que antes de iniciarmos, lermos o nosso texto base, eu vou pedir para que você já deixe aí um like para a gente, um joinha. É gratuito, você não paga nada para fazer isso. Você só colabora conosco aqui do canal deixando um joinha lá pra gente, ok? Deixa um like, curta, que é o joinha, comenta, compartilha pelo menos com 3 pessoas e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu quero que, se você tiver com a sua Bíblia aí, você abra no livro de Salmos 31. Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema, porque eu vou colocar na tela aqui. Mas se você tiver, você pode colocar lá. Salmo 31, verso 24, nos diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam pelo Senhor. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam pelo Senhor. Queridos, esse texto, ou o início desse texto, né? Nós vamos achar em várias partes da Bíblia essa frase, né? Sejam fortes e corajosos. E nós temos que entender
E Deus, ele fala isso para aqueles que esperam nele, confiam nele e vivem alinhados com ele. E por que Deus diz isso? Porque é necessário ser forte e corajoso para viver num mundo como esse e esperar, confiar, ser fiel a Deus. Não é fácil. Por isso que Deus, ele sempre usa essa palavra, seja forte e corajoso. E essa força nem sempre ela é física. Muitas vezes ela é mais mental do que realmente física. O Salmo 31 ele foi escrito por Davi, queridos, em meio a uma situação de perseguição e dor. Então Davi, ele sentia que todos estavam contra ele. Daí você para e pensa, pastor, parece que eu já vi esse filme em algum lugar. Eu também, parece que todo mundo está contra mim, parece que eu estou tentando melhorar, estou tentando fazer as coisas certas, estou lutando, buscando, fazendo o melhor, mas parece que o mundo está contra mim. A grande questão aqui é que Davi ele não desistiu. Se você ler o Salmo 31, você vai ver, ele não desiste. Mas ele recebe uma direção. Seja forte e corajoso, todos vocês que esperam pelo Senhor. Então o versículo 24, ele é um grito de esperança. Ele é uma convocação a uma força interior baseada em Deus. Não é uma força interior que você fecha o olho e faz forças. Não. É uma força interior baseado em Deus, baseado nas promessas, na palavra de Deus. E essa palavra é revigore-se o vosso coração. Ou seja forte e corajoso, como diz a maioria das versões. Ou, como algumas versões diz, revigore-se o vosso coração, ou seja, tenha a sua força interior revigorada, fortalecida. Isso significa renove os ânimos, restaure a sua fé. Queridos, eu vou dizer algo para vocês. É necessário que todos os dias nós venhamos ter essa capacidade de renovar o nosso ânimo e restaurar a nossa fé. Porque ânimo e fé são coisas que vão se desgastando diante das perseguições, das dores, das dificuldades, das adversidades da vida. São coisas que vão se desgastando. E a mente humana, o corpo humano, ela consegue se adaptando e, na verdade, ela vai se aquietando, aceitando muitas vezes aquilo e vai acabando com você. Então é necessário que você renove o ânimo com a palavra de Deus e restaure diariamente a sua fé com verdades de Deus, com as verdades que Deus tem para a nossa vida. A palavra esperar no hebraico significa aguardar com confiança ativa. Não é uma confiança qualquer. É um esperar crendo que Deus está agindo nos bastidores, mesmo sem você ver, mesmo sem você sentir. Você lembra que no início da mensagem eu disse para você, permaneça com essa imagem na sua mente de Deus agindo na sua vida nos bastidores? É por isso. É para que você possa esperar ou aguardar com uma confiança ativa, crendo que Deus está agindo. Então volte lá na sua mente, lá naquela visão. E visualize agora Deus agindo, trabalhando e Deus cumprindo as promessas dele na sua vida. E faça isso toda vez que você sentir desanimado, com uma fé enfraquecida, sentindo medo, vontade de desistir.
E daí você diz em voz alta, declarando: meu coração é forte, porque eu espero no Senhor. Declara isso. Essa é a verdade de Deus para a tua vida. Meu coração é forte, porque eu espero no Senhor. Queridos, esperar no Senhor exige coragem, exige força. Ser forte e corajoso não é algo para qualquer um, mas para aqueles que esperam no Senhor. E pode ter certeza que a sua esperança ela não vai ser frustrada. Não será frustrada, mas ela será testemunho de que Deus fez algo para você, assim como fez com Davi, quando estava escrevendo esse salmo. Mas vamos ver outro texto que você possa meditar também. Trouxe aqui um texto de 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Vai falar do profeta Azarias sobre o rei Asa, durante um momento que ele estava passando por uma crise que todos nós passamos. Olha o que diz: quanto a vocês, sejam fortes e não desanimem, porque as suas obras serão recompensadas. Leia comigo a segunda parte. Porque as suas obras serão recompensadas. Aí. Amém? Ou seja, diante de uma crise que o rei Asa estava passando, o profeta Azarias diz para ele: olha, continue firme, não desanime, não pare. Tem uma recompensa vindo. Está vindo uma recompensa em sua direção. Então, o contexto ele nos mostra que mesmo em tempos de dificuldades, adversidades, é necessário que essa força faça com que você persevere, porque a perseverança ela vai ser recompensada. Sabe, queridos, Deus nunca vai ignorar o esforço, a perseverança daquele que confia nele. Deus não vai frustrar o seu coração se você confiar verdadeiramente em Deus, se você estiver esperando, se você estiver perseverando. Você não pode parar agora. A sua fé ela vai ser recompensada, porque Deus é fiel. Fale isso para você mesmo. Eu não vou parar agora. Deus irá recompensar a minha fé, porque Ele é fiel. Amém? Mas deixa eu trazer outro texto para você também ver que Deus ele nunca frustrou, queridos, o coração de ninguém, principalmente daqueles que esperaram com confiança em Deus, com confiança nele. O livro de Abacuque é um livro que eu gosto bastante, eu até mesmo recomendo que você leia para você entender a história. Vai nos mostrar Deus trazendo uma resposta ao profeta Abacuque diante de tantos questionamentos de Abacuque a Deus. Abacuque questiona muito a Deus diante de injustiça, corrupção, mentira, engano e tantas outras coisas que acontecia ali. Deus traz uma resposta para ele. Livro de Abacuque, capítulo 2, verso 3, diz assim, ó: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Você viu só, queridos? A resposta de Deus ao profeta Abacuque é uma convicção, uma certeza que Deus dá ao seu servo. A promessa parece
pode parecer demorada, mas aquilo que Deus colocou, prometeu, ela virá no tempo certo. A resposta de Deus a Abacuque era uma resposta talvez que Abacuque não esperava, pois Deus ele fala ali que diante de toda aquela situação, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, viria contra Israel, destruiria Israel. E simplesmente diante de tantos questionamentos, Deus ele fala para Abacuque, olha, pois a visão aguarda um tempo designado, ou seja, isso que eu te mostrei, Abacuque, tem um tempo designado. Ainda que demore, ou seja, ainda que demore na sua visão, Abacuque, espere porque ela certamente virá e ela não se atrasará. Ou seja, a resposta de Deus para você, o agir de Deus para você, ele vai vir no tempo certo e não no tempo de atraso. Eu sempre digo, queridos, eu sempre uso como exemplo o caso de Lázaro. As pessoas podem muitas vezes ler a história de Lázaro e falar, pastor, Jesus chegou depois que Lázaro morreu. Isso, na visão de alguns, é um momento de atraso. E não. Aquilo foi um momento para a glória de Deus. Lázaro morreu, Jesus chega, determina que Lázaro saia e Lázaro sai. Ou seja, ele vive novamente para a glória de Deus. Atraso seria se Deus não pudesse fazer nada mais por Lázaro. Mas como eu sempre digo, e a própria Bíblia diz e nos pergunta, existe alguma coisa difícil demais para Deus? Não. Se não existe nada difícil para Deus, a sua situação não é difícil para Deus. Então não é hora de desanimar, não é hora de desistir, não é hora de jogar tudo para cima. Ou como diz algum, chutar o pau da barraca. Não é hora, não desista. A promessa de Deus nunca falha. Nunca falha. Mantenha-se firme. O agir de Deus, queridos, ele é silencioso, mas é poderoso. Não confunda poder com barulho. Muitas pessoas confundem o poder de Deus com barulho. Confundem oração poderosa com gritar, sapatear, rodar. Pessoas confundem unção, o poder do Espírito Santo com barulho. Quando, na verdade, o agir de Deus, na grande maioria, ele é silencioso. Quando ele conversa com Elias, porém, quando Elias entra numa crise existencial, Deus faz Elias entender de que ele não vai vir no barulho, mas ele veio numa brisa leve, suave, silencioso, mas poderoso. Você entendeu agora? Você compreendeu por que você não pode desistir? Não desista. Agora, deixa eu aqui trazer para você um desafio. Eu quero que você possa fazer um desafio hoje, nesse dia. Eu quero que você possa pegar um papel em branco e escrever uma carta de vitória profética. Eu acho que você nunca fez isso na sua vida. E para isso exige fé, ativa a sua fé. Pegue um papel e você vai escrever uma carta de vitória profética. Onde você vai ativar a sua fé, você vai visualizar o agir de Deus e você vai romper com o desânimo na sua vida. Amém? Então você vai pegar uma folha de papel ou um bloco de notas, digital mesmo, lá no seu celular, e você vai listar 3 áreas da sua vida onde você já teve a vontade de desistir. Não precisa ser exatamente agora, mas já teve vontade de desistir, ou muitas vezes você já até desistiu. Exemplo, ministério, lado emocional, sentimental, família, finanças, saúde. E para cada área você vai escrever
como se a vitória já tivesse acontecido. Não é que irá acontecer, você vai escrever já como se já tivesse acontecido. Como, por exemplo, Senhor, eu te agradeço porque já estou curado. Ou, te louvo porque a minha família já está restaurada, meu casamento já está restaurado. Ou, te glorifico, Pai, porque as portas financeiras já se abriram na minha vida. Você entendeu? Então você vai tirar 3 áreas da sua vida que você já tentou desistir, ou que você já pensou em desistir, e você vai escrever cada área dela como se você já tivesse alcançado a vitória. Ok? Tendo isso já nas suas mãos, feito isso, você vai fazer o quê? Você vai pegar, você vai abrir em Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. Pastor, o que diz Hebreus 10, 35, pastor? Você vai lá, você vai abrir, vou colocar na tela só para você ver, tá? E no final, depois que você escreveu lá tudo como se já tivesse ocorrido, acontecido na sua vida como vitória, você vai escrever ou digitar o livro de Hebreus 10, 35, que diz assim: por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Você vai escrever exatamente isso lá embaixo, depois de você escrever as suas vitórias. Amém? Você vai escrever exatamente isso que está lá em Hebreus 10, 35. E você vai orar com a sua carta em mãos, declarando cada linha que você escreveu em voz alta. Declarando o que você escreveu e declarando Hebreus 10, 35. E daí depois você vai dobrar essa cartinha e vai colocar na Bíblia. E toda vez que você sentir desejo, vontade de desistir, você vai abrir aquela cartinha e vai reler aquela carta, ativando a sua fé de novo, reanimando, você se reanimando, revigorando, restaurando a sua fé de novo. Lembrando que Deus está agindo na sua vida de uma maneira silenciosa, mas poderosa. Amém, queridos? Amém? Eu quero poder estar orando por você, mas eu quero lembrar você. Você está a um passo do seu milagre. Então não pare, não desista. O tempo de Deus, ele é perfeito e ele não atrasa. E ele está agindo agora mesmo em seu favor. Amém? Compartilhe essa mensagem com 3 pessoas pelo menos. Ativa o sininho de notificação quando você se inscrever no canal e deixa o seu like para poder ajudar o nosso canal. Bom? E comente lá nas mensagens do nosso vídeo. Tá bom, queridos? Isso vai nos ajudar bastante. Curva a sua cabeça. Deixa eu poder estar orando por você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero diante do Senhor colocar a vida desse meu irmão e dessa minha irmã diante do Senhor. E eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha agir em favor dos seus filhos agora, Pai, em nome de Jesus. Restaura a fé, o ânimo, as forças, para que todos os que aqui estão fazendo esse devocional hoje seja forte e corajoso, tenha a sua força revigorada, venha ter a sua fé restaurada, e eles não venham desistir, mas crer com confiança, com uma fé ativa, esperar com confiança ativa em Ti, Pai. Pois nós sabemos que silenciosamente o Senhor está agindo e poderosamente esse milagre irá acontecer na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. E eu sei que tudo é para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.